Olá a todos, estamos contentes por estar conosco no Nova Vida, uma série de classes com o Dr. Leitman. Olá, Dr. Leitman, olá a todos. Olá, Ian Escher. Olá, hoje vamos falar sobre consenso. E na sociedade existe consensos. Nós vivemos de acordo com essas regras, faz isso, aquilo. Sabemos que é assim que devemos comportar-nos assim, e isso é com respeito a um código de vestimentas, por exemplo, como devemos comer, quais são os nossos bons modos, e aspectos sociais de como tratar um ao outro. Ou, como dissemos nos programas anteriores, ninguém vai com um elefante andar no meio da rua, tampouco vamos sair nus. Nós sabemos sobre essas regras da nossa vida, mas existem pessoas que se rompem esses esquemas, estes muros. Se na ciência, ou na família, ou vestimentas, ou em música, existe em cada coisa. Existe quem rompe com esses marcos e nos fazem avançar a um esquema novo. Então, eu desejo saber sobre essas pessoas. O que faz com que essas pessoas tenham essa ideia? Em geral, são os que querem tirar proveito. E o que eles completam? O que ganham benefícios, diz Ravi? De quê? Em geral, de dinheiro, diz Ravi. A maioria. Existem quem é músico, ou jovens, cientistas, que eles trabalham por outro propósito. E existe uma espécie de vaca sagrada ou um acordo quase que nós sabemos que não devemos mudar. Existem certas diretrizes que nós não queremos mudar. Talvez pela segurança do país, por exemplo, existe um consenso sobre isso. Se antes ele estava no exército, existem pessoas que vemos também que não servem ao exército e já não é tão grave como era considerado antes. Então vemos como isso vai mudando. Por exemplo, aí existem consensos sobre outros aspectos também que querem romper esquemas, essas pessoas, porque não se sentem cômodos e seguros no que está estabelecido na sociedade e o que provoca essas pessoas, por exemplo, não ir ao exército. Rav, creio que é o ego deles, que vê que vai ganhar mais se não vai ao exército. Para quê? Assim todos, e cada um vê até que ponto pode tirar proveito da sociedade, do próximo, do país, e quanto a isso ele decide. Quando o ego cresce ao longo do tempo também, e o cálculo cresce. E ele, sim, é certo que eles têm esses esquemas que não são cômodos para nós, que eu tenho que agir dessa maneira, como é óbvio, que me disse, eu tenho que mudar esse esquema, mas eu muitas vezes não mudo. Rav, não fazes porque você tem uma fronteira interna, mas outras pessoas não têm isso, e não sentem que tem algo que nos faz entrar no esquema e pertencer a ele, e nem sequer o considera que ele sai desse esquema. E essa é uma pergunta realmente, se tem que haver um acordo sobre isso ou pode haver um processo linear de mudança. Não, uma sociedade não pode sobreviver sem esquemas. Nós nunca vimos isso e nós não podemos tampouco pensar em uma sociedade que não existe esquemas. E como se veria uma sociedade contrária a isso? Se veria uma sociedade sem esquemas como uma sociedade corrida. E o que significa isso, Iel? Que não necessita nenhum limite, leis, senão que cada um internamente
internamente em seu coração e sua mente, tem um livro de leis que implemente de forma natural e instintiva, de acordo com a natureza. E nós então não conhecemos isso. Rav, sim. E então como se veria essa sociedade? Porque se é necessário com esquemas. Rav, é que sem esquemas já não seria nossa sociedade. Eu lamento, a pergunta não é relevante. Não existe um acordo sobre comportamento natural de cada um faria o que quisesse? Rav, não, unicamente um departamento de loucos. E por que não se pode ser assim, que cada um que se faz o que lhe dá vontade? Rav, porque tudo está construído de forma ordenada. E não se pode de outra maneira. Rav, uma pessoa já está estabelecida e estruturada dentro desse esquema, seu ego, e entende que é assim que tem que existir para poder sentir satisfação disso. Se eu não me visto como se deve, então eu não vou estar satisfeito em uma sociedade onde vivo. Por que não? O que me faltaria? Porque me afetaria o meu ego. E esse sentido de pertencer à sociedade que me dá esse preenchimento do ego? Claro. Por que a sensação é contrária a isso? Não. Se todos vão dizer que algo é bom, e tem que tomar, por exemplo, um copo de água pela manhã, um copo de leite a cada dia, então eu vou fazer, porque todos vão me obrigar a fazer isso. E tudo é assim? Rav, sim. E eu não faço isso, eu vou sentir medo, falta de segurança se os outros fazem isso. Parece que isso os faz bem e são mais saudáveis. Existe aqui um acordo, uma compreensão e existe aqui uma ação conjunta, o sentido de pertencer ao povo, ou um ambiente, ou um entorno. Então eu sinto esse temor interno. E esse é um temor interno. Se eu não vou com a corrente geral, isso é algo que está em mim? Sim. E o fato de tratar, de quebrar esses esquemas e tentar ter essa liberdade interna de acordo com o que quer e quando quer. Não há tal coisa. Todos são falta de... Quem quer romper esses esquemas e viver livre também, rompe com esses esquemas e vai de acordo a outra sociedade, a outros marcos. Você está mencionando isso de acordo a um grupo que segue um esquema e não existe o que quebre contra os demais? Claro. E por quê? Esse é o ego que o empurra a fazer algo contrário à sociedade, é o que está de acordo. E não é só uma pessoa? Não existe uma só pessoa, Rav? Não. O que só uma pessoa diante dos demais? Rav? Não existe uma coisa assim, e existe sempre essa conexão com o Criador. Então, não vai chegar a uma situação assim, Rav? Nós estamos fortemente conectados à sociedade, por conseguinte, a todos os consensos. Orem, aqui eu quero interromper acerca das revoluções ideológicas ao longo da história. Havia uma percepção determinada à sociedade e havia aspectos novos que surgiram de acordo com a ideologia anterior. Creio estar nova, então, aqui. Quero tratar de explicar esse processo e quem foram os promotores disso, que começaram tudo. Quem eram essas pessoas que romperam esses esquemas? Tinha um consenso federal. Dentro disso surgiu um grupo pequeno que rompeu para um novo lugar. Então, quem são eles dentro da generalidade? Receberam um novo desejo que se desenvolveu neles e surgiu, floresceu, e ao romperem para frente, isso o fizeram através desse novo desejo.
Orem, quando proposto assim tiveram que destruir o anterior para construir o novo, para que e por que algo novo se aceita o anterior tem que ser anulado, o anterior. Assim, orem, por que é assim? Não pode surgir algo, outra coisa nova, se não tem que haver essa fragmentação para criar algo novo? Rav, existe e existe. Depende de que tipo de revolução é. Orem, quando isso é outro? Rav, sim, a revolução está implementada de acordo com um desenvolvimento paulatino. Isso tem que ser através da construção de algo. Não destrói outras coisas através do apoio do outro. O outro já não se utiliza. Orem, muito bonito. Rav, o que quero dizer é que não tem que destruir nada, ao final de contas. Há uma sensação em geral de que algo se quebrou. E surge uma nova perspectiva e de que disso existe uma força muito grande. Mas assim, paulatinamente, existe essa transição na vida, existe uma revolução interna e uma revolução social. Então todos deixam o anterior, o velho, e passam a algo novo. Porque se sente que isso é algo bom. Tudo de acordo ao ego. E afinal de contas, tem que ser algo que me vale a pena, Rav? Sim, é o ego geral, social, que se desenvolve e nos indica uma coisa nova, onde nós vamos ter mais satisfação. E existe um perigo aqui, mas você nos disse que é algo que nos faz avançar, Rav. Eu não creio que estamos falando de romper esquemas nesse caso. Quando nós vamos contra a corrente, diria isso seria como trocar uma roupa por cima da outra. Sim, por exemplo, trocamos uma saia por uma calça. Sim, é uma revolução. Rav, não vejo isso como... Então, o que é isso? Rav, é uma ideia que se estabelece no interior da pessoa em sua vida. E não é algo que cresce e está ou erradica internamente até um novo grau, senão que ainda não existe na maioria, se não existem uns quantos representantes da sociedade. E eles são os que abrem essas portas e o resto não entende por quê. Para quê? Mas sim, tem êxito esse pequeno grupo, tem êxito em tratar e trazer essa massa. E em que se diferencia isso com o que dissemos antes da revolução, sobre a revolução? Que existe um acordo egoísta, é o ego que determina que nos vale a pena trocar, por exemplo, de saias a calças, como você disse. E por quê? Porque não vai ser mais cômodo para mim? E por isso decido mudar, por exemplo, Rav, sim. E quero fazer uma grande mudança. Isso não me parece. Para isso eu tenho que entender o que dizem os sábios. A pertencer a esse grupo revolucionário. E aí, falamos sobre isso, que existem pessoas que para fazer uma mudança tem que ter primeiro um desejo, ter uma mudança primeiro de tudo e algo que despertar e perceber que vai ganhar. Existe uma perspectiva de todo mundo que não tem obrigatoriamente que tem um lugar onde a pessoa se encontra hoje em dia. Pode ser uma revolução muito grande, mas consegue captar isso. Rav, sim, certo. Por isso, vemos que na sabedoria, na Kabbalah, por isso temos esperado milhões de anos para que todos cheguem a um estado e uma situação que se dá conta de que até certo ponto existe um caminho sem fim, um ponto de inflexão e que não vai sentir satisfação por nada, unicamente terá que aceitar esta nova direção da sabedoria da Kabbalah. Não tem outra alternativa. Orem, como isso
nos vai levar à sabedoria da Kabbalah, a romper esses esquemas. Ravi, o primeiro é que todos os nossos valores que se encontram no ego, porém, que significa Rav, da minha natureza que eu tenho que amar ao próximo, preocupar-me com os outros, sentir que somos amigos, conectados, como toda uma sociedade, um grupo homogêneo em que todos somos iguais. Quer dizer, por completo, anula o meu eu. Onde está esse eu? Todo ao redor, está no entorno, e eu estou como em um supermercado, eu pego o que é bom para mim, então o resto não me importa. O primeiro é preencher a minha cesta. E aqui não. Dizemos que temos que trabalhar com os demais e ver se os outros também podem encher sua cesta e se tem o que necessitam e que lhes vale a pena receber. Pelo contrário, eu me anulo mesmo que a minha natureza é tudo para mim, tenho que preocupar-me pelos outros. Como posso fazer isso? E como disse Baal Sulam, se a pessoa não pode nem sequer pensar em si mesmo e não tem tempo para ele, como vai ter tempo para os outros? Então, minha ideia é uma ideia difícil. Se nós sabemos que a sociedade não poderá avançar, nem tampouco existir, então temos que começar a pensar como e de que maneira passaremos ao novo grau. Talvez de maneira paulatina, lenta, por meio da educação, inclusive de várias gerações, mas se nos acercar a esses ideais de ser um homem como um só coração, que está escrito na Torá. Orem, quais são esses acordos da sociedade e que quer construir a sabedoria da Kabbalah? Estão de acordo com o quê? Rav, ideais que são conhecidos na sabedoria da Kabbalah. Primeiro que tudo, amar teu próximo como a ti mesmo, que é a regra principal da Torá, e esta condição se manifesta em diferentes condições. Não faça aos outros o que não quer que te façam, ama teu próximo como a ti mesmo. Isso deriva uma forma de comportamento do homem consigo mesmo e com toda a sociedade, com seu entorno, com seu próximo, com a natureza, ecologia, inanimado, vegetal, animal e com a divindade. É como devemos construir internamente um novo homem que tem que mudar todo o método próprio, que está acostumado a utilizá-lo para o seu próprio bem e que agora tem que pensar em como utilizar seus atributos que seja para o bem dos demais. E isso exige uma mudança de perspectiva que nós ainda não conhecemos. E aqui radica algo que é muito importante, que a pessoa talvez tenha esse medo, o que vai passar comigo? Como eu vou sair disso? E se todo mundo está preocupado por si mesmo, então como eu deixo a minha família e a mim mesmo e tudo, como está escrito, e disse Baal Sulam em Shamati, quando falam da pesadez, o trabalho do Criador sente que está desconectado dos demais. Como eu vou fazer isso? Não tem esse sistema interno que me permite pertencer a algo ou alguém. E de repente sente que há um campo, um espaço, e aqui temos que desenvolver paulatinamente um sistema de educação, novos valores graduais que paulatinamente vão
ser captados. Orem, e nesse processo que você menciona, que tem que ser gradual, qual é o acordo principal sobre qual todos têm que aceitar e estar de acordo, Rav? Todos nós pertencemos a um só povo. Se pode dizer a um só grupo. Pode ser milhões, mas é um só grupo. E de acordo a um desenvolvimento que se encontra numa lei da natureza, temos a obrigação de chegar a uma sociedade de solidariedade homogênea e integral, e que todos estamos conectados entre si como um círculo ou como um globo, não importa, onde todos se sentem conectados entre si, onde cada um se preocupa pelo outro, e mudar então a perspectiva e a nossa direção. Então, todo mundo será um mundo perfeito, de acordo com o programa da natureza. Temos que chegar a isso. E se não vamos implementar isso sozinhos, a natureza nos vai obrigar através de desastres. E nós, ultimamente, já começamos a sentir que, apesar do nosso desenvolvimento na ciência, tecnologia, em cada coisa, nós vemos que a nossa vida se transforma em algo que é cada vez menos agradável. Orem, isso é de acordo? Isso é de acordo? Sim, orem. Outro passo mais avançado, então, que entre isso nós temos que implementar um sistema de educação de todos nós, de apoio mútuo, e que todos nós vamos entender que isso é para nosso benefício, apesar de que é contra a nossa natureza. Orem, o que vai ser em benefício nosso? Rav, que se nós estabelecemos um sistema em que todos estamos conectados como um só homem, um só coração. Orem, quando você diz que é um processo educativo, qual é a intenção? É só para as crianças ou em geral para a sociedade? Rav, não, em geral, toda a sociedade. Orem, então qual a perspectiva vai haver? Que revolução temos que ter nesse processo educativo? Rav, esse processo educativo não é somente de perspectiva, senão também que é uma revolução. E mais além, em que todos nós trabalhamos juntos para que pouco a pouco, por meio da educação, nos conectemos através de círculos para convidar a nós nessa força única, especial que está na natureza, que é a força do superior, a luz retornante, a luz que reforma, e é isso que nos vai mudar. Orem, o que nos vai mudar? Rav, vai mudar nossa relação egoísta de um com o outro para uma relação altruísta entre nós. Orem, e nessa sociedade, como você disse, em que existem acordos mais avançados, existe também uma sociedade que atua dessa maneira, vai um passo ou outro, e essa sociedade que vai desenvolvendo de pouco a pouco, com compreensão em relação a todos os membros, também existem processos de desenvolvimentos adicionais em que um se quebra o esquema anterior e se adota um novo. Sim, isso é de forma gradual. Orem, o que isso vai eliminar? Rav, vai continuar. Vai transformar a relação egoísta entre nós e o vai transformar em altruísta. Orem, as pessoas nessa sociedade vão sentir em quê? Vão sentir o apoio da sociedade em cada pessoa, não vai sentir medo de começar a trabalhar de tal forma em que deixam tudo e se preocupam somente dos outros. Porque isso será o acordo geral. Ninguém vai ter um problema nisso. Cada um verá assim, e isso vai me fortalecer. Orem, esse acordo que o vai suprimir algo dele? Rav, ao contrário, vai a sustentar. Orem, em que, Rav? Em importância, em reconhecimento.
Orem, o que é essa força superior ou forma superior? Rav, isso é como eu outorgo aos outros. A cada pessoa, ou cada coisa, ou cada parte de mim, eu dou aos outros. Orem, isso como surge, Rav? O que surge é que deu tudo aos demais. Orem, o que surge para mim disso, Rav? Eu vou dizer isso, mas você vai sentir que está em um nível na força superior, vai sentir o Criador. Orem, por meio de quê, Rav? Através da equivalência de forma com Ele. Orem, o que significa, Rav? Com Ele, outorga aos outros, também você, pequeno ou não, com a tua força, vai tocar aos outros e vai sentir que atuas como Ele. Orem, o que é outorgar, Rav? Isso é propiciar ao bem aos demais, porque pensa que isso faz bem aos demais. E conhecer ao próximo e qual é sua necessidade, e com isso outorgar, implementar. Orem, isso vai ser o acordo geral mais avançado que vai haver na humanidade, Rav? Sim. Orem, e quanto a esse acordo geral, que vida vamos ter, Rav? Isso será a vida por vir, um paraíso. Orem, como vamos sentir, Rav? Vamos sentir que podemos outorgar um ao outro e a todos. Não existe limitação sobre ninguém. Isso será o acordo geral da sociedade, o acordo superior. Orem. Amém, que assim seja. Obrigada, Rav Lightman, e obrigada a vocês que estiveram conosco em Nova Vida.